Notícias urgentes do estado do Real Madrid. Vinícius Júnior parou todas as negociações para um novo contrato e quer deixar o time. Arne Slot estabeleceu um novo recorde com o Liverpool. O que o bispo holandês está fazendo? Rafa Leão está na mira do Barcelona catalão. O Manchester United oficialmente nomeou Rubem Amorim como o principal treinador e já está preparando as primeiras transferências para ele. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Amigos, ontem quase não chegamos a 5.000 curtidas, então decidi não enrolar e lançar o vídeo. Espero que o seu apoio hoje seja simplesmente esmagador. E desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Messi roubou 4 bolas de ouro. Essa conclusão pode ser tirada do artigo da edição 42. Enquanto o tema do roubo da bola de ouro é relevante, o portal lançou uma classificação que não pode ser ignorada. Um dos jornalistas da publicação compilou um top 10 de bolas de ouro injustamente concedidas. Como você entendeu, o nome Messi apareceu lá 4 vezes. Claro, eu não vou recontar completamente o conteúdo do artigo em vídeo, mas você pode dar uma olhada no nosso canal do Telegram e encontrar lá todo o ranking. O link para o Telegram, como sempre, estará no comentário fixado e na descrição do vídeo. Aliás, acabou de começar um sorteio de um prêmio legal lá e vai durar apenas uma semana, então certifique-se de conferir. Mas vamos voltar para Messi e sua carreira contínua. De acordo com a edição, Messi conseguiu superar Wesley Sneijder, Virgil van Dijk, Robert Lewandowski e Erling Haaland. A história com o meio-campista holandês é bastante antiga. Há muitos anos ele ganhou a tríplice coroa com a Inter de Milão e chegou à final da Copa do Mundo. Mas, na opinião dos que votaram, ele não merecia nem estar no pódio. Na ocasião, os 3 lugares foram repartidos entre os representantes do Barcelona. Xavi e Iniesta pela vitória na La Liga e no Campeonato do Mundo, e Messi pela mesma vitória na Liga e pelo alto desempenho. Apenas no Campeonato Espanhol, ele marcou 34 gols. Se o prêmio fosse dado a Iniesta, que marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo, acredito que haveria menos controvérsia. E como o título foi para o argentino com apenas um troféu ganho, Buri teve que esperar. Van Dijk não teve muita sorte. Ele literalmente faltou alguns votos para se tornar o primeiro defensor desde Cannavaro a ganhar a bola de ouro. Eu concordo que o vencedor da Liga dos Campeões deveria ter levado o prêmio, e eu falei sobre isso muitas vezes e vou repetir novamente. Ele teve uma temporada incrível. Van Dijk naquela época era um dos melhores defensores na história moderna do futebol. Ele só precisava entregar a bola de ouro. Mas a máquina de relações públicas venceu a influência no campo, e Messi levou o prêmio. Desde então, para mim em geral, não me importo com a bola de ouro. Para mim, ela perdeu toda a credibilidade. Lewandowski deveria ter recebido a bola de ouro em 2020, quando ele e o Bayern de Munique conquistaram a tríplice coroa. Mas o portal France Football cancelou a cerimônia por causa da Covid e porque a temporada da Ligue 1 francesa foi abruptamente interrompida. Foi simplesmente um desrespeito escocês para com Robert e seu belo jogo. Ele merecia ganhar o troféu, mas em 2020, não um ano depois. Na situação com Haaland, já não é tudo tão claro. Sim, o norueguês marcou muitos gols em sua primeira temporada no Man City, ajudando o clube a conquistar 3 troféus. Mas ele foi ofuscado pela vitória histórica de Messi no Campeonato Mundial, que aconteceu 9 meses antes da votação. No final, o prêmio foi para o jogador da Argentina, e a Holanda ficou apenas em segundo lugar. Léo costumava superar os adversários por centímetros. Vamos concordar que o status e reputação de Messi o ajudaram. Isso não significa que ele não merecia reconhecimento, mas em algumas temporadas, outros jogadores também mereciam destaque. Mas o hype é hype. E claro, todos estão seguindo isso. Impressionante como Rodrigues conquistou a premiação nesta temporada, considerando seu papel em campo. Vinícius aparentemente odeia toda a comunidade do futebol. É compreensível o porquê. Mas os fãs do Real Madrid, claro, são uma minoria vocal. O Manchester United anunciou oficialmente. Adivinhe sobre o quê? Isso mesmo, sobre a assinatura do contrato com Rubem Amorim. A saga terminou. Os Diabos Vermelhos encontraram um novo treinador para substituir Erik ten Hag, que começará após a pausa internacional. A transferência de Amadou para o Manchester United traz fatos interessantes atrelados. Por exemplo,
O português tornou-se o treinador mais jovem dos Diabos Vermelhos em mais de 50 anos. Amadou tem agora 39 anos. Na história do Manchester United, apenas Diniz era mais jovem que ele, que treinou o United no início dos anos 70. Também se tornou conhecido o salário de Amadou e os critérios pelos quais a liderança dos Red Devils o escolheu. No Sporting, o português ganhava cerca de 2,5 milhões de euros por temporada. Os Red Devils concordaram em ajustar o salário de Amadou. Erik ten Hag, seu antecessor, recebia o mesmo valor. Isso é quase o mesmo que Arne Slot recebe no Liverpool. A propósito, Pep Guardiola é quem mais ganha na Premier League. Seu salário anual é igual a 20 milhões de libras. Mikel Arteta e Unai Emery também estão entre os 3 líderes, 9 e 8 milhões de libras, respectivamente. Podemos concluir que o Manchester United está realmente tentando economizar, não pagando salários enormes aos novos treinadores. Não importa o que aconteça, a parte mais interessante eu deixei para o final. Critérios pelos quais o Manchester United escolheu Rubem Amorim. Vamos abordar cada ponto brevemente. Os Diabos Vermelhos avaliaram que o português é um líder comprovado. Ele conquistou 2 títulos pelo Sporting de Lisboa. Seu estilo é claro, seguindo o esquema 3-4-3, ele também sabe lidar com jogadores jovens. Ele tem um forte carisma e se destaca dos últimos treinadores dos Diabos Vermelhos. Só que isso não está claro. Amorim também se adequa à atual estrutura esportiva e, segundo os planos da liderança, se tornará uma figura-chave na transformação do clube. Mas eu não vi resistência psicológica na lista. E ela deveria ser o primeiro critério para escolher o treinador em Old Trafford. No Sporting, ele estava confortável. Como jogador, Amorim atuou principalmente no campeonato português, com uma rápida passagem pela Qatar. Ele se sente muito à vontade lá. Ten Hag, entre outros, também venceu antes de se transferir para o Old Trafford. Lembre-se, quantos campeonatos o Ajax ganhou sob a liderança do holandês. O United quebrou Amorim, sem dúvida, um especialista de primeira classe. Seu trabalho no Sporting é impressionante. Além de levar a equipe a 2 campeonatos, ele também conseguiu descobrir uma dúzia de jovens talentosos e levá-los à elite do futebol europeu. Mas em Manchester não se deve esperar tanta facilidade. E a pressão que será exercida diariamente sobre o especialista português pode quebrá-lo completamente, assim como aconteceu com Ten Hag. Portanto, não se apresse em dar a ele vantagens. Apenas deseje-lhe sucesso e paciência. Fonseca veio para salvar o Milan, que está em crise. Os fãs não viram um jogo coerente da equipe desde a época do campeonato com Stefano Pioli. O jogo do Milan só piorou. O auge veio na 4ª temporada do técnico italiano, após a qual ele foi demitido. Mas Fonseca não conseguiu se integrar rapidamente à equipe e resolver os problemas do Milan de jeito nenhum. Em primeiro lugar, ele não se deu bem com os jogadores da equipe. Isso ocorre quando, após um longo período sob o comando de um treinador, chega outro com suas próprias especificidades de treino e preparação. A equipe não o aceita e cada lado segue seu próprio caminho. Para evitar tal cenário, a liderança deve analisar cuidadosamente os candidatos que estão considerando para a posição de treinador. Mas em Milão, eles não deram muita importância à análise profunda. Lá, tudo acontecia como na fábula O Cisne, o Caranguejo e o Peixe, onde cada membro da liderança tentava puxar a coberta para si. Mas no final, a vitória foi para Zlatan Ibrahimovic. Foi ele quem insistiu na chegada de Fonseca. Mas concorde, essas não são as melhores condições para o treinador. Ele inicialmente não sentiu grande apoio da liderança. Ou seja, ninguém o defendia em caso de resultados ruins. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, ele enfrenta até a ameaça de demissão após poucos meses de trabalho em Milão. Segundo o Calcio Mercato, o treinador tem 3 partidas para resolver a situação. Seu futuro em Milão dependerá dos resultados dos jogos contra Monza, Real Madrid e Cagliari. Se ele não conseguir melhorar a situação da equipe antes da pausa internacional, depois dela, Milão já terá outro treinador. Mas, para ser honesto, a lista de candidatos não me inspira muita confiança. De acordo com a fonte, Milão está considerando Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, Igor Tudor e Edin Terzic. Posso imaginar como os fãs do clube comanda devem estar se sentindo agora. O time acabou de sair de uma crise difícil e começou a ocupar posições estáveis no topo da tabela. Espero que a administração possa trazer o Milan de volta ao status mediano. Ele precisa abordar com precisão a escolha do novo treinador. Eles estão apenas tentando tapar o buraco rapidamente, na esperança de que o próximo treinador não se queime em condições difíceis.
O contrato de Guardiola está acabando. Ele ainda não confirmou sua saída do Manchester City, mas tudo está levando a isso. Não há conversas sobre renovação. O próprio treinador já insinuou algumas vezes sobre o possível fim de sua jornada no Etihad. Mas a liderança do clube não acha vantajoso perder um treinador como esse. Acho que ninguém se oporia se Guardiola seguisse o caminho de Ferguson e treinasse o Manchester City até o fim de sua carreira. Mas o que a liderança deve fazer para aumentar suas chances de renovação do contrato? Guardiola é indiferente ao dinheiro, no sentido de que ele já ganha mais do que todos na Premier League. Ele quer novos desafios. Ao mesmo tempo, a mídia fala sobre a possível contratação de Guardiola no futebol internacional. Mas eles não podem garantir essa opção. Eles têm opções restritas para persuadir o catalão. Eles podem expandir suas responsabilidades, dando-lhe a oportunidade de se testar em um novo papel, ou oferecer-lhe um bônus de assinatura substancial. Mas ainda assim, vou insistir que o dinheiro é a última coisa que importa para Guardiola. Em último caso, a administração pode assinar com quem o treinador gostaria de trabalhar. Sob sua orientação, alguns dos representantes mais fortes do mundo do futebol já se apresentaram. Mas no planeta existem alguns jogadores, trabalhar com os quais poderia interessar a Guardiola. Por exemplo, o jogador mais talentoso da geração atual de futebolistas alemães, Florian Wirtz. Ao assiná-lo, a direção do Montite pode aumentar as chances de renovar o contrato com Guardiola. Wirtz é agora o principal alvo de transferência dos grandes clubes europeus. E se os montanheses vencerem a competição, terão um argumento diante do mentor catalão. A transferência de Wirtz não garante a permanência de Guardiola, mas pode ser uma das razões pelas quais o catalão ficará em Manchester. No entanto, parece-me que a era Guardiola no Etihad está chegando ao fim. Em termos morais e provavelmente físicos, também deve ser difícil permanecer no mesmo cargo por tanto tempo. Às vezes, os corações pedem mudanças, especialmente no futebol, e nada pode ser feito sobre isso. Sérgio Ramos ainda não decidiu com qual equipe ele continuará sua carreira. Nos últimos meses, surgiram diversos rumores sobre o espanhol. Ele poderia ir para o campeonato americano, juntar-se ao grande egípcio, ou até mesmo voltar para a Europa e ajudar a Juventus a superar a lesão do defensor principal. Mas esses eram apenas rumores, até receberem confirmação oficial. Assim, o futuro do defensor espanhol está envolto em névoa de guerra. Ninguém realmente sabe onde ele continuará sua carreira. Mas, periodicamente, novas suposições surgem na mídia. Então, de acordo com as últimas informações, Ramos pode ir para o campeonato argentino e se juntar ao Boca Juniors. A equipe é atualmente treinada por Fernando Gago, ex-parceiro do Real Madrid. Esses dois mantiveram um relacionamento caloroso desde os tempos em que jogavam na mesma equipe. Eles mantiveram contato todo esse tempo. E na última vez que conversaram, Gago convidou Ramos para visitá-lo na capital da Argentina. O espanhol tem uma boa relação com o local. Alguns anos atrás, em uma entrevista ao famoso blogueiro Ibai Leonos, ele disse que simpatiza com o time e que gostaria de jogar por ele algum dia. Simpatizo com o futebol argentino. Dizem que meu estilo de jogo é muito similar a um jogador local. Por isso, eu acompanho o futebol argentino. Em particular, eu gosto do Boca Juniors, por causa de Juan Román Riquelme e La Bombonera, disse Ramos. Ele possui habilidades adequadas para o futebol argentino. Alguém diria que Ramos é um verdadeiro leão, um guerreiro, que ainda precisa ser procurado. Mas alguém o chamaria de rato, pronto para correr para qualquer buraco, apenas para manter a vitória. No futebol argentino, digamos, a astúcia é bem-vinda. Mas, pessoalmente, eu acho que se Ramos ainda não escolheu um novo clube, ele está apenas esperando o início da temporada da Major League Soccer para se juntar a San Diego. Tenho certeza de que ele teve chances suficientes para encontrar um time. Mas, se ele ainda está como um jogador livre, então ele mesmo não quer assinar um contrato com outros clubes. E a única razão lógica para esse comportamento é o desejo de ir para San Diego, que só começará suas apresentações na Major League Soccer no próximo ano. Com a nomeação de Amarima no Manchester United, o português poderá conhecer os jogadores e desenvolver uma estratégia para os próximos meses. Ele assumirá as responsabilidades imediatamente após a pausa internacional, quando alguns jogadores estarão sob seu comando. Esse período permitirá que ele adapte o time à sua visão e planeje para a janela de transferências. A Marinha exige dos jogadores elevada preparação física e dedicação ao trabalho. E aqueles que não conseguirem se adaptar
provavelmente não terão tempo de jogo estável. A posição de Bruno Fernandes, o capitão e líder da equipe, está em questão. Mas seu jogo defensivo inconsistente e comportamento apático em campo podem causar dúvidas em Amorim. Embora não tenha se adaptado ao estilo de Ten Hag, ele pode se encaixar novamente sob a liderança do ex-treinador. Afinal, foi Amorim quem lhe deu a chance de se destacar no Sporting. O Garta é um jogador típico para o sistema de Amorim, o que o torna um ativo potencialmente valioso. Além disso, os problemas com os defensores vermelhos exigem uma revisão da estratégia. E Amorim precisa reorganizar a linha defensiva para adaptar a equipe ao esquema com 3 zagueiros centrais. No entanto, lesões frequentes dos jogadores principais limitam suas escolhas. Talvez o clube precise do mercado de transferências. E a mídia já aponta para o potencial recruta Ousmane Dembélé do Sporting. E embora Dembélé tenha se destacado no sistema de Amorim, a abordagem para atrair jogadores mais velhos pode ser arriscada. Não queremos ver uma repetição da história de Ten Hag. O holandês se envolveu com ex-colegas do Ajax. E isso levou a algo. Ele foi demitido. O Manchester United provavelmente desperdiçou dinheiro com isso. Comprar jogadores do ex-clube significa não entender como gerir os recursos disponíveis. 1 ou 2 jogadores tudo bem, mas não vale a pena construir a política de transferências do clube apenas com jogadores do seu antigo projeto. Amorim deve aproveitar ao máximo os resultados alcançados, mostrando o potencial do elenco atual. Amorim tem que montar uma nova equipe para obter resultados, revelando o potencial do elenco atual. Amorim tem que construir uma nova filosofia de futebol, partindo dos recursos já existentes. Se o português conseguir motivar a equipe, maximizando o potencial de cada jogador, sua nomeação será um verdadeiro avanço para o United. O Milan está enfrentando um problema não só com o treinador, mas também com o futuro Rafael Leão, que está em conflito com o principal treinador Fonseca. Fonseca exige mais trabalho defensivo de Leão, mas o atacante está focado no ataque e por isso muitas vezes acaba no banco. Essa situação está fazendo o Leão pensar em sair, e para ele, uma opção atraente seria o Barcelona. Embora, em primeiro lugar, isso possa ser benéfico para o presidente dos catalães, a quem a ideia de transferência está sendo ativamente vendida pelo agente de Leão e um antigo amigo de Laporta. De acordo com Releva, o Milan agora está pronto para ouvir propostas pelo jogador, mas Matteo Moretto destaca que a liderança exigirá uma compensação justa por ele, apesar do conflito com o treinador principal. Com o patrocínio da Nike, o Barcelona pode ter recursos para transferir Léo. Mas a questão é, vale a pena gastar uma grande quantia no próximo winger? Os catalães possuem prioridades ainda maiores. Por exemplo, a compra de um novo atacante central. Não porque Lewandowski é ruim, mas porque ele está velho. O contrato dele termina no final da próxima temporada, e é improvável que seja renovado. O Barça necessita de um centroavante para substituir de forma competente o polonês. Pode-se contar tais pessoas no mundo nos dedos. Por exemplo, Laporta sonha com a Holanda. E teoricamente é possível imaginar um norueguês no Camp Nou. Mas ainda assim o Real Madrid é o favorito para a transferência de Holanda. Até o momento não há novas informações. Por outro lado, o Barça pode ter êxito na contratação de Victor de Crèche. A fera portuguesa nesta temporada não conhece derrotas para seus rivais. No total, ele já marcou 16 gols no Campeonato Português. Em apenas 1 minuto, somente 10 partidas foram jogadas, demonstrando sua incrível eficiência. Mas claro, não foi apenas o Barcelona que se alinhou para enfrentar o Sporting. Você pode nomear qualquer concessão agora, e eles estarão interessados em comprar De Crèche. A disputa por ele é intensa. Se Laporta não perder essa oportunidade, ele fará um grande favor a Flick e a toda a equipe. Algumas nuvens muito pesadas têm pairado sobre Vênus recentemente. Ele teve uma performance fraca no Clássico, foi atingido com a bola de ouro, e sua carreira no Santiago Bernabéu também está em risco. A publicação Relevo informou que Vênus parou qualquer contato com Madrid sobre a renovação do contrato. Como sabemos, o brasileiro não planeja ir para a Arábia Saudita. Ele coloca as ambições esportivas em primeiro lugar. Só depois vem o dinheiro, a fama e outros atributos. Nesse contexto, é incompreensível o que levou a uma decisão semelhante. Madrid planejava oferecer melhores condições, mas o brasileiro recusou todas as propostas. Posso supor que Vinícius ficou ofendido porque o Real não conseguiu lhe oferecer a bola de ouro e influenciar as decisões de alguns jogadores de futebol.
Mas se isso aconteceu, influenciar as decisões de alguns jogadores de futebol. Mas se isso aconteceu, não ajudou o brasileiro a conquistar os troféus mais prestigiosos. Simplesmente não há muitas outras opções. Há também a suposição de que ele sente uma tempestade se aproximando em Madrid e não quer se comprometer com uma performance vitalícia no Real. Mas isso é apenas uma teoria. Talvez ele esteja simplesmente cansado de defender este clube. Isso pode ser possível. Afinal, não sabemos o que acontece nos bastidores. Mas é improvável que algum clube seja capaz de desafiar o Manchester City. Mas os cidadãos também esperam um período difícil depois que Guardiola deixar seu posto. Então não haverá estabilidade em lugar algum. Se Vinícius decidir sair do Real, ele terá muitos outros desafios no novo clube. A lista atual de pretendentes sugere que seria melhor para ele ficar em Madrid. A mesma fonte afirma que ele está interessado no Chelsea, Passage e Manchester United. Passar de um Real relativamente estável para clubes tão críticos parece pura loucura. Eles podem inundá-lo com dinheiro, mas e as ambições esportivas? Ele pode ganhar campeonatos franceses ano após ano com o Paris Saint-Germain, mas e em Estocolmo? O Chelsea não viu troféus desde os tempos de Tuchel. Boyle tenta em Estocolmo. O Chelsea não viu troféus desde os tempos de Tuchel. Boyle tenta armar algum esquema astuto, mas até agora só conseguiu uma seleção ruim de memes. E o Manchester United é o Manchester United. Ninguém sabe o que espera o clube sob a liderança de Ruben Morima. Agora, ele tem um grande futuro previsto. Mas quem sabe como será sua carreira no Old Trafford? Enfim, as perspectivas são assim. Então ele pode estar arriscando toda a sua carreira por perspectivas incertas. Os chefes do Liverpool, é claro, estão arriscando toda a sua carreira por perspectivas incertas. Os chefes do Liverpool, é claro, estão assistindo o nosso canal. E o último episódio não é uma exceção. Depois de assistir, a liderança decidiu que não vale a pena comprar Amara Marmoucha ou Marmoucha. Você já me corrigirá. Os próximos do Eintracht têm uma especificidade única. Assim que deixam Frankfurt, eles param de ser jogadores-chave. Em suma, a liderança do Liverpool recusou a ideia de comprar Marmoucha. Mas eles continuam procurando um jogador que possa substituir Mohamed Salah. De acordo com as últimas informações, os olheiros estão olhando para 2 wingers da Premier League. Em primeiro lugar, eles são atraídos pela perspectiva de assinar Bryan Mbeumo, do Brentford. O atacante disparou nesta temporada. Na corrida de artilheiros, ele está logo atrás de Erling Haaland. Porém, o Brentford não tem razão para liberar o atacante. Ele ainda tem 2 anos de contrato, o que significa que a administração fará o Liverpool pagar uma enorme compensação. Uma opção de reserva é o atacante Bournemouth Semenyo. Seus indicadores são mais modestos. Ele marcou apenas 4 gols e deu uma assistência em 10 rodadas da Associação Paulista de Letras. Mas concorde, nenhum desses garotos substitui diretamente o Salah. Alas de classe dos times medianos da Associação Paulista de Letras. Eles não parecem capazes de manter o nível do Liverpool. Mas por que não ir ao mercado para a transferência de Vinícius com Kauser? Se o brasileiro realmente quer mudar de clube, por que ele não se juntaria a um dos melhores clubes da Premier League? Sim, ele não é um ala direito, e não será uma substituição direta para Salah. Mas em Liverpool há tantos atacantes universais que Jürgen Klopp com certeza encontrará uma maneira de resolver esse problema. No mínimo, você pode simplesmente mover Mane para a ala direita e deixar Vinícius na esquerda. Esta é a oportunidade perfeita para os Reds, pois agora é o melhor momento para adquirir um jogador tão estrelado. Ele está insatisfeito com a situação em Madrid, irritado com todos por causa da bola de ouro e quer mudar de ares. O Liverpool já havia mostrado interesse no atacante antes, e agora ele mesmo expressou o desejo de sair. Então é hora de agir. Os Reds são um dos poucos que podem oferecer a Vinícius um desafio à altura de suas ambições. Eles disputam constantemente o título da Premier League e chegam às fases finais da Champions League. Vinícius trará consigo a mentalidade de um vencedor. Não que houvesse algum problema com ele na equipe. Apenas McAllister vale a pena. Mas na linha de ataque há poucos jogadores que levantaram grandes troféus. Apenas Salah. Mas o egípcio parece já estar pensando em se aposentar do futebol há algum tempo. E Vinícius é jovem e motivado. Ele tem grande experiência em vencer grandes torneios. Teoricamente, ele pode levar toda a equipe nas últimas temporadas. Na tabela do torneio da Premier League inglesa, ocorreram importantes últimas temporadas. Na tabela do torneio da Premier League inglesa, ocorreram mudanças importantes. Liverpool manteve uma vitória emocionante sobre Brighton. Manchester City perdeu para Bournemouth
e Newcastle United venceu o Arsenal. Para os Gunners, o jogo contra os Magpies começou mal e o time de Arteta não conseguiu criar um momento perigoso, enquanto os Magpies jogavam com uma atividade invejável e até marcaram um gol. No entanto, no segundo tempo, o time do Liverpool se transformou. Arteta fez mudanças significativas e logo surgiram brechas perigosas na defesa do Brighton. No final, graças a uma manobra de Nuno, Cody Gagba marcou o primeiro gol. Depois, Salah, com seu gol característico, colocou o Liverpool na frente. E essa partida terminou com a vitória dos vermelhos. Slot agora tem 8 vitórias nos 10 primeiros jogos da Premier League. E acredite, é um novo recorde. Anteriormente, nenhum treinador conseguiu alcançar um resultado semelhante em sua primeira temporada em Anfield. Mas seu colega e dono de um penteado semelhante teve menos sorte. Sua equipe jogou contra Bournemouth e não conseguiu levar os 3 pontos. Mas como foi o jogo? Sofreu mais com a performance lamentável de Erling Haaland. O grande e terrível norueguês conseguiu estragar 3 grandes momentos. E no final, ele não se destacou nem com um gol feio, embora toda a equipe estivesse jogando para ele. Devido à má execução de seu principal Galeodor, o Manchester City perdeu aquele duelo, interrompendo sua série invicta, e a tabela da Associação Paulista de Letras agora se parece com isto. O Liverpool ocupa o primeiro lugar. A tabela da Associação Paulista de Letras agora se parece com isto. O Liverpool ocupa o primeiro lugar, com o Manchester City em segundo. A terceira posição ainda é do Arsenal. Surpreendentemente, o Nottingham Forest está no último lugar da Liga dos Campeões. Finalmente veremos os underdogs. Precisamos elogiar Nuno Espírito Santo pelo excelente trabalho. Ele se juntou a um time que estava na zona de rebaixamento, mas de alguma forma conseguiu mantê-los na liga. E depois de um trabalho pré-temporada, ele transformou-os em um novo top da Premier League inglesa. Além disso, o Nottingham tenta jogar bonito. Não é como se o time estivesse se defendendo enquanto está sendo pressionado de todos os lados. Ela mesma sobe ao palco e agora colhe os frutos de tal jogo cruel. É improvável que o Nottingham mantenha a liderança por muito tempo. Sua agenda futura está complicada. No entanto, essa equipe merece elogios. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Amigos, não se esqueçam que agora o Dose of Futebol tem um programa de rádio. Link na descrição. Inscreva-se no nosso canal do Telegram. Estamos com um sorteio que durará uma semana. Bem, meu nome é Kirill Cast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para João. Amigos!